Olá pessoal do Facebook, tudo bem? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. É um prazer enorme poder receber todos vocês aqui e hoje nós vamos falar sobre qualidade vezes quantidade, o mito das calorias. Ou seja, será que a quantidade de calorias que eu ingiro diariamente traz mais resultado ou menos resultado do que a qualidade ou o tipo de alimento que eu escolho para me alimentar diariamente? Qual dos dois é mais importante? Hoje eu estou aqui para poder trazer para vocês essa reflexão e quebrar esse mito, ok? Então você que está aí chegando, que está entrando agora, boa noite, vai dando o seu oi para mim, vai colocando aqui embaixo nos comentários o seu nome, a cidade da onde você está assistindo. Se te quiser alguma pergunta, tiver alguma sugestão, alguma dúvida, por favor, pode colocar aí, no final eu tento responder para vocês, tá bom? Então, vamos lá começar então a nossa live de hoje. Antes eu queria só trazer duas informações. A primeira é que amanhã inicia as inscrições do meu desafio Escolha o Seu Peso. É um desafio de 30 dias de emagrecimento, para que você elimine de até 8 quilos de peso em um mês. É um desafio realizado por meio do WhatsApp. E nesse desafio eu vou fazer um acompanhamento, vou dar suporte durante 4 semanas. Vamos lá. Pedrinho entrou, Pedrinho, meu sobrinho, um beijo para você. E a segunda, e antes de começar essa live, eu queria também fazer um resgate, um resumo do que foi a última live. Lembra? Na última live nós falamos sobre as 4 engrenagens cerebrais do emagrecimento, que também são as 4 engrenagens cerebrais da formação do hábito. Então nós falamos que todo hábito começa primeiro no pensamento. Esse pensamento gera um sentimento. O sentimento gera um comportamento que, se for praticado regularmente, seguidamente, vários dias, você transforma aquilo num hábito. Nós falamos também sobre o looping do hábito, que todo hábito ele tem um gatilho, todo hábito tem uma rotina e todo hábito tem uma recompensa. E aí eu deixei para vocês 2 desafios na semana passada em relação a esse assunto. O primeiro, vocês identificarem um hábito que vocês desejam mudar e aí identificar nesse hábito qual que é o gatilho, qual que é a rotina e qual que é a recompensa. E o segundo desafio é, uma vez identificado esse hábito que você deseja mudar, qual a única ação que você poderia já começar a fazer para que você tivesse outro resultado e fizesse alguma coisa diferente que não aquela rotina, o hábito que você gostaria de mudar. Então foi um resgate aí do que a gente falou na semana passada, tá? Vendo o pessoal que está entrando aí, Reinaldo, tá todo mundo aí chegando no nosso bate-papo. Vamos lá. Então o que eu queria hoje trazer para vocês no assunto principal, nosso tema hoje, né? O que é melhor para o emagrecimento? Controlar as calorias e, portanto, a quantidade daquilo que a gente come diariamente, ou controlar a qualidade do que a gente come, né? E aí eu queria começar a trazer aí para vocês uma reflexão que foi o que me fez escolher esse tema, né? Então a gente cresceu, eu pelo menos comigo aconteceu isso, eu trabalho na área de saúde durante muito tempo. A gente cresceu ouvindo aquela velha história de que emagrecer é como se fosse uma conta bancária, ou seja, o que se você coloca mais dinheiro do que você gasta, você fica com saldo positivo. Por outro lado, se você gastar mais dinheiro do que aquilo que você coloca, você fica com um saldo negativo. Então o pessoal fazia essa analogia com o emagrecimento, é o famoso balanço energético negativo, que é o que as pessoas propunham para que você conseguisse emagrecer, ou seja, ingira menos calorias do que você gasta, que você naturalmente vai emagrecer. Ou também tem uma máxima que a gente escutava bastante também, você quer emagrecer, fecha a boca que você emagrece. E talvez alguns de vocês já tenham tentado, experimentado fazer isso
em alguns tipos de dietas e vocês vão ver que não funciona, porque primeiro não é fácil fechar a boca, né? Não é fácil ficar sem comer, e segundo, toda vez que você fica muito tempo sem comer, ou toda vez que você diminui muito a quantidade de calorias ingeridas, o seu metabolismo tende a diminuir a velocidade para preservar o seu corpo. Elane entrou agora. Elane, tudo bem? Então, fechar a boca para emagrecer também é algo que não funciona, e você provavelmente já experimentou e viu que não funciona, né? Uma outra coisa que a gente ouve também é só treinar, só fazer atividade física, só fazer exercício que você emagrece. E a gente sabe que isso também não é bem verdade. Eu sou profissional de educação física, sou super adepto à atividade física, recomendo para todo mundo por todos os seus benefícios que ultrapassam a questão do emagrecimento. O emagrecimento é uma consequência, mas a gente sabe o quanto que a alimentação é fundamental para o seu processo de emagrecimento. E muitas vezes, acompanhando clientes no dia a dia nas academias, a gente percebe que o cliente às vezes come, sei lá, uma paçoca que tem 100 e poucas calorias, por exemplo, e depois ele olha na esteira, vê o quanto que ele fez de treinamento físico, de corrida ou de caminhada, e compara e fala: nossa, fiquei aqui meia hora, 40 minutos e queimei só a paçoquinha que eu comi. Então as pessoas fazem essa relação direta entre aquilo que você ingere de calorias e o quanto que você tem que praticar atividade física para queimar aquilo proporcionalmente. Ou seja, são ditados, dilemas que a gente vem ouvindo ao longo da vida e que atrapalham diretamente no processo, nos seus resultados. Então, eu trouxe esses três ditados porque realmente eles estão diretamente ligados com a questão de você contar calorias no emagrecimento. Então, surgiu daí muitas dietas que propagam essa questão de você contar calorias, e a gente sabe que contar calorias definitivamente não funciona. Eu digo isso embora eu não seja nutricionista, embora eu não recomende ou eu não prescreva a dieta, mas baseado na minha própria experiência, no acompanhamento dos meus clientes, baseado nos meus estudos e na ciência, contar calorias definitivamente não funciona. E eu vou te explicar no meu ponto de vista o porquê que não funciona. Primeiro, que o corpo humano é um sistema biológico integrado, ou seja, ele é um sistema onde várias coisas dependem de uma, ou uma depende de várias coisas. Então é um processo totalmente integrado. O corpo humano ele não é uma calculadora matemática que funciona perfeitamente. Como se você falasse: poxa, eu estou gastando por dia X calorias e eu preciso consumir Y calorias, e isso vai me trazer um balanço energético negativo que vai fazer com que eu emagreça. O corpo não funciona dessa forma. O corpo não é uma calculadora matemática. O corpo ele é um sistema integrado, um sistema biológico integrado, onde várias coisas dependem de uma coisa depende da outra. Então não é assim tão preciso, tão certinho que o corpo funciona dessa maneira, né? O segundo ponto que eu acho que contar calorias não funciona é que a vida é muito dinâmica, estamos sempre beliscando alguma coisa. Então às vezes eu me programei para fazer minhas 3 refeições diárias, o café, o almoço e a janta, e ao longo do dia aconteceram vários imprevistos, várias coisas que eu não pude, que não estavam no meu planejamento, e aí eu não consegui almoçar, ou não consigo jantar, ou tive que fazer alguma coisa super correndo, eu tive que comer uma coisa no meio do caminho, então eu tive que ficar beliscando alguma coisa que saiu fora do meu padrão, e aí eu não consigo saber precisamente, exatamente tudo, quantas calorias tem cada coisa nesse processo da vida que é muito dinâmico. Então também é uma coisa que eu acredito que não funciona. O terceiro ponto é que é muito difícil você calcular as coisas que você come, né? Então, por mais que você tenha saído da nutricionista com uma dieta prescrita, com X% gramas de proteínas, de carboidratos, de gordura, enfim, com toda a sua dieta lá bonitinha, a gente sabe que isso no dia a dia é difícil você controlar. Imagina que você tenha que comer, sei lá, um bife de alcatra de 300 gramas que tenham X calorias ou X quantidade de proteína. Porque na hora que você vai escolher sua refeição no self-service, por exemplo, você não consegue saber exatamente se aquele bife tem aquela quantidade. Às vezes você, ao invés de comer o contrafilé, você come, ou alcatra, você come uma maminha, você come uma picanha, você come, sei lá,
uma fraldinha, você come uma carne diferente. Então como é que você faz essa gestão da quantidade de calorias baseado num alimento, se no dia a dia, às vezes você come no quilo, às vezes você come num restaurante japonês, às vezes você come em casa, às vezes você come um lanche, enfim. Não é tão simples assim fazer esse controle. Então esse é o terceiro motivo pelo qual eu acho que o controle de calorias não funciona. A Renata entrou, tudo bem, Renata? A Alessandra também, minha irmã tá por aí, legal, o pessoal tá entrando. E o quarto motivo que eu acho que contar caloria não funciona, e para mim é o mais importante de todos, é o que mais tem impacto, é a questão da origem das calorias, né? Então, quando a gente fala em calorias, eu posso pensar, por exemplo, que eu tenho 100 calorias que advêm do brócolis, ou eu posso ter 100 calorias que advêm do açúcar, ou seja, são 100 calorias da mesma forma. Então, se eu estiver fazendo uma dieta contando calorias, eu posso dizer que eu estou dentro da minha dieta porque ambos têm 100 calorias. O que eu acho, agora ninguém leva em consideração, ou a gente muitas vezes esquece de levar em consideração, qual é a reação que essas mesmas 100 calorias, ou vinda do brócolis, ou vinda do açúcar, o que reação ela provoca no seu corpo. Então as reações são totalmente diferentes. Por exemplo, 100 calorias do açúcar vai ter um impacto na sua produção de insulina significativo, vai ter impacto na sua produção hormonal, vai ter impacto na liberação das suas enzimas, quanto que o brócolis também vai ter um impacto, mas o impacto são totalmente diferentes entre o brócolis em relação ao açúcar, por exemplo. Então, para mim esse é o motivo mais forte ainda pelo qual contar calorias numa dieta, num processo de emagrecimento não funciona, né? O processo, a reação do organismo a cada alimento que você come, é totalmente diferente e influencia significativamente no seu processo de emagrecimento e na forma como o corpo faz essa gestão das substâncias que são liberadas aí a partir do momento que você ingere algum alimento. Carlinhos entrou, Carlinhos, um abraço. E ainda tem um outro fator, que é a questão que eu falei no início, que a própria ingestão baixa de calorias, né? Então tem pessoas, por exemplo, que fazem dietas de 1.500, de 1.800 calorias, uma ingestão baixíssima de caloria, e isso o que o corpo entende com o tempo? Que você tá com deficiência de alimento, então ele desacelera o seu metabolismo para que você acumule energia, para que você guarde energia para o futuro, imaginando que que essa energia vai faltar no futuro, para que você não morra de fome. Isso a gente traz dos nossos antepassados. Então, também quem faz o cálculo de calorias tem muito essa dificuldade, porque o metabolismo desacelera e você acaba tendo o efeito contrário. Então eu tenho certeza que muitos que estão aí me assistindo já tentaram por algumas vezes fazer dietas que tem controle ou contam calorias, e a gente sabe que não funciona. Nath entrou, Fernanda, tudo bem? Então por essas 5 razões eu acho que contar calorias não funciona. E aí, por outro lado, né, o que eu quero falar para vocês aqui, o que eu acho que faz muito mais sentido, é muito mais fácil de controlar, e tem resultados já comprovados cientificamente, resultados empíricos na maior parte dos clientes que eu atendo, você controlar a qualidade do que você come ao invés da quantidade do que você come. Paula, Pietro, um beijo para vocês. Então, como é que a gente faz o controle da qualidade daquilo que você come? Simplesmente escolhendo dentre os 3 macronutrientes existentes aí na alimentação. Então, ao invés de você ter que contar calorias, você vai fazer escolhas entre carboidrato, entre proteínas e entre gorduras. Então, fica muito mais fácil. Então, fazer escolhas assertivas pensando nos macronutrientes e na qualidade desses alimentos e no impacto que eles têm no seu organismo fazem muito mais sentido, é muito mais fácil, traz muito mais resultado para o seu processo de emagrecimento. Então, o que muitas vezes acontece? Primeiro, as pessoas ficam muito confusas a respeito dos macronutrientes. Então, tem muita gente que não sabe exatamente quando está comendo algum alimento, se aquilo é gordura, se aquilo é proteína, se aquilo é carboidrato, mesmo porque os alimentos não são só uma coisa ou só outra.
você tem uma mistura de tudo, né, nos alimentos, às vezes prevalece um sobre o outro, então realmente essa confusão faz as pessoas também colocarem às vezes os pés pelas mãos e terem dificuldade de fazer esse tipo de dieta, optando pela qualidade do alimento. O segundo fator, que eu acho que é um fator gravíssimo, é a questão da pirâmide alimentar, né? Eu acho que faz 50 ou 60 anos aí que a Organização Mundial de Saúde, os órgãos aí que fiscalizam a saúde, o Ministério da Saúde, enfim, todos os órgãos ligados à nutrição e alimentação, tem aquela velha pirâmide alimentar, onde 60% da sua energia advém dos carboidratos e dos grãos, né? Então isso foi sempre preconizado ao longo desses últimos 50 anos e as pessoas de fato abraçaram isso e hoje ingerem uma quantidade de carboidratos e grãos muito maior do que se deveria, razão pela qual hoje a gente explica o índice de obesidade absurdo que vive a população mundial, né? Hoje a questão do câncer, da diabetes, de doenças cardiovasculares, de várias doenças que estão diretamente relacionadas à obesidade, certamente por conta de uma alimentação que você ingere muito mais carboidrato e, portanto, açúcar em grãos, em pães, em arroz, em massas de uma forma geral, ou até em coisas ditas saudáveis, onde você tem muito açúcar ali enrustido. Então as pessoas ingerem muito mais isso por ser preconizado até pelo próprio Ministério da Saúde, pelos órgãos da saúde, o que confundem muito a população e faz com que você tenha uma dieta onde o açúcar prevaleça muito mais do que a proteína e a gordura. Então, de fato, realmente isso é uma outra coisa que atrapalha muito, mas eu tenho certeza, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho acompanhado, que as coisas aos poucos estão mudando e certamente uma hora nós vamos ter uma inversão dessa questão da pirâmide, tá? E outra coisa que eu queria falar também a respeito dos macronutrientes, né? A gente tem carboidrato, gordura e proteína. Em relação às gorduras, a gente tem as chamadas gorduras essenciais, né? Que são gorduras que não são produzidas pelo corpo, que você só adquire através da alimentação, que são os ácidos graxos, o ômega 3, que estão presentes aí na gordura dos peixes, do fruto do mar, das nozes, castanhas, o abacate, o óleo de coco, que são gorduras essenciais para o nosso organismo, que são chamadas as gorduras boas, né, que devem ser consumidas. A gente tem proteínas essenciais, né, para o nosso organismo, então a gente tem lá a valina, a leucina, a isoleucina, triptofano, tirosina, ou seja, se eu não me engano são 9 proteínas essenciais para o organismo que também o corpo não produz, e você tem que adquirir através da alimentação, basicamente da alimentação animal, né, carnes de uma forma geral, ovo, que são proteínas aí que tem bastante, são alimentos que tem bastante proteína. Mas você tem as gorduras essenciais, você tem as proteínas essenciais e a gente não vê. Quero saber se você já ouviu falar sobre carboidratos essenciais. Não existe carboidrato essencial. Ou seja, o carboidrato já por natureza é algo. Fernando Jäger entrou aí, parceiro, um abraço para você também. É algo, o carboidrato, que não é fundamental para a nossa saúde, assim como a proteína e a gordura. E a gente consome muito mais o que não é essencial do que aquilo que é essencial. Então esse erro, essa deturpação que a gente que tem nos últimos anos a respeito da alimentação, sem dúvida faz com que a gente tenha resultados muito ruins do ponto de vista do emagrecimento. Por isso que eu quis trazer esse assunto, porque você focar na qualidade do seu alimento é muito mais importante do que você querer contar as calorias. E aí, quem que é o grande vilão dessa história, né? O grande vilão, no caso, é o açúcar, né? O carboidrato, porque todo carboidrato que você ingere, ele é metabolizado pelo seu organismo e o produto final desse carboidrato é a glicose, é o açúcar no seu sangue. E eu não sei se você sabe, toda vez que o açúcar chega no seu sangue, ele é altamente tóxico para o seu organismo. Então,
rapidamente o seu pâncreas vai produzir insulina para que você tire esse açúcar do sangue e ele seja armazenado. Se a quantidade é muito grande, ele vai ser armazenado como forma de gordura. Então a glicose é armazenada no fígado, ele é armazenada no músculo como glicogênio muscular, e o restante, depois que já está saturado tanto o fígado quanto o glicogênio muscular, ele é armazenado como gordura. Então se a gente passa boa parte do dia ou boa parte do tempo ingerindo muito carboidrato e, portanto, muito açúcar, muita glicose, a nossa insulina está o tempo todo trabalhando e o tempo todo está armazenando essa energia como forma de gordura. Além disso, a insulina ela impede que você faça a queima da própria gordura, porque se você precisa de energia, essa energia está ali abundante, acumulada no seu corpo, e você está toda hora ingerindo carboidrato, você não dá tempo de você usar outras fontes de energia, como a proteína ou a gordura, então você acaba nunca conseguindo emagrecer. Então, pela quantidade de carboidratos que você come. Então, o grande vilão, galera, é o açúcar. Só que não é o açúcar, somente o açúcar de mesa, não é somente o doce, mas é tudo aquilo que a gente come que contém carboidrato e contém açúcar. E muitas vezes a gente come as coisas achando que são saudáveis, achando que são lights ou diets, e muitas vezes por trás ali dos ingredientes a gente tem açúcar, tem xarope, tem coisas que fazem a nossa insulina aumentar como se estivesse ingerindo o próprio açúcar. Então essa confusão que muitas vezes as pessoas fazem e essa sugestão dos próprios órgãos governamentais a respeito do carboidrato são os grandes responsáveis que fazem com que as pessoas não consigam emagrecer. Então, para vocês terem ideia, aquele açúcar de mesa, o açúcar branco, ele é 50% frutose, que é o açúcar da fruta, e 50% é glicose. Então, quando você ingere o açúcar de mesa, qualquer coisa que já esteja ali naquela forma de açúcar, qualquer doce, qualquer coisa que contém açúcar, um cafezinho que você adoça com açúcar, 50% daquela glicose o seu organismo vai metabolizar através da insulina. Os outros 50% que é frutose, o organismo não consegue metabolizar. Então, essa frutose ela vai ser metabolizada somente no fígado, né? Que é o único órgão que é capaz de fazer de metabolizar a frutose, e aí acumula-se gordura no próprio fígado. Então, eu não sei se vocês lembram, antigamente as pessoas sofriam de cirrose hepática, né? Ou seja, excesso de gordura no fígado, mas era uma doença muito característica das pessoas que ingeriam muito álcool, das pessoas que bebiam muito álcool. Hoje em dia, as pessoas sofrem da mesma doença da cirrose hepática, mas não mais porque estão bebendo muito, mas porque estão comendo muito açúcar. Então, existe até um nome aqui, eu vou fazer a consulta aqui, chama doença hepática não alcoólica. Então tem a porcentagem muito grande da população hoje que sofre dessa doença hepática não alcoólica, que é presença de gordura no fígado, mas não por conta de bebida, e sim por conta do excesso de carboidrato, por conta do excesso de açúcar, por conta do excesso de frutose. Então muitas vezes as pessoas também acham, por exemplo, que comer fruta é super saudável, e não é recomendável que você coma tanta fruta, justamente porque o açúcar da frutose ela não é tão benéfica assim para o seu organismo. Então recomenda-se, pelo que eu vejo nos estudos, que as pessoas ingiram de 1 a 2 frutas no máximo por dia. E tem gente, por exemplo, que junto com uma refeição que está cheia de arroz, que está cheia de batata, que está cheia de carboidrato, ou ainda que depois vai comer um doce, junto com essa refeição a pessoa ainda toma um copo de 300 ml de suco de laranja, por exemplo, que para ser feito aqueles 300 ml de suco de laranja você precisa espremer de 3 a 4 laranjas. Então ali é uma bomba de açúcar, de glicose enorme para o seu organismo, onde aumenta o seu pico de glicemia, sua insulina tem que trabalhar muito, e se isso acontece seguidas vezes ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, você acaba adquirindo aí uma resistência insulínica, o que acaba se transformando no diabetes do tipo 2. Então realmente controlar hoje a insulina, controlar esse hormônio
ele é fundamental para o seu processo de emagrecimento. E você não controla escolhendo alimentos pela caloria, você controla escolhendo os alimentos pela qualidade dos alimentos. E certamente o carboidrato e o açúcar é um vilão nesse controle da insulina. Se você conseguir manter os níveis de insulina baixos e fizer atividade física ou tiver um gasto energético natural, o seu organismo vai precisar de energia e ele vai buscar isso na gordura. Agora, se você está comendo açúcar o dia inteiro, não dá nem tempo de você usar a gordura como fonte de energia, porque esse açúcar que está lá transbordando e acumulado no seu organismo, ele por si só já vai ser responsável por te suprir energia e ainda vai fazer com que você acumule mais gordura ainda. Então realmente o nosso grande vilão é o açúcar, e a gente tem que entender isso e fazer escolhas muito mais assertivas e coerentes se você de fato quer emagrecer e se você de fato quer ter um pouco mais de saúde, né? A gente é viciado no sabor doce, né? Isso é normal, e quanto mais doce a gente come, mais o nosso cérebro fica viciado e mais o nosso cérebro manda informação para a gente comer mais doce. Então é um ciclo vicioso que não termina. Então realmente é por isso que é tão difícil perder peso quando as pessoas são viciadas no carboidrato. Mas a boa notícia é que depende só de você e depende só dos seus pensamentos e depende só do seu controle para você conseguir fazer aí a gestão adequada dos seus carboidratos. O que a gente vê muitas vezes acontecer é que a partir do momento que as pessoas conseguem diminuir a quantidade de carboidrato, o cérebro também entende isso e você passa cada vez menos a depender do açúcar. Ou seja, se quanto mais você come, mais o cérebro quer. Por outro lado, quanto menos você come, menos o cérebro sente falta e pede para você comer. Então é um processo que joga a seu favor se você conseguir diminuir nos primeiros momentos, né? Por isso que muitas dietas que a gente recomenda cortar o carboidrato nas primeiras semanas ou diminuir bastante ajuda muito, não só na perda de peso, mas no controle para que você emagreça definitivamente, tá? Eu quero trazer aqui o resultado de uma pesquisa que eu vi outro dia, para vocês terem ideia do nível de confusão que as pessoas fazem, né? Muita gente fica preocupada com o doce que come no dia a dia, fica preocupada com aquele bombom, com aquela trufa, fica preocupada com o brigadeiro, com alguma coisa que comeu, com algum doce que comeu no final de semana, como se isso fosse o grande responsável pelo seu excesso de peso. Como se isso fosse o grande responsável por impedir que você conseguisse emagrecer, né? E a pesquisa que eu vi fala o seguinte, que 16% de toda a sua energia e daquilo que impede que você emagreça, 16% somente vem das sobremesas e dos doces que você come no dia a dia. 37%, olha só, 16% vem dos doces, 37% vem das bebidas adoçadas que a gente está habituado a tomar, ou seja, refrigerante, suco, chás, bebidas esportivas, enfim, são coisas que a gente às vezes ingere achando que é saudável e aquilo está aumentando o nosso nível de insulina absurdamente. Então 37% dos motivos pelos quais a gente engorda vem das bebidas adoçadas que a gente toma diariamente, principalmente aí os refrigerantes, mas tem muita gente que toma suco light, por exemplo, suco diet, achando que não está ingerindo açúcar e no fundo isso está aumentando os níveis de insulina lá para a lua. E vejam só, 16% são dos doces e das sobremesas, 37% das bebidas adoçadas e, pasmem, 43% de tudo aquilo que faz a gente engordar vem dos pães, das massas e dos produtos industrializados. Ou seja, as pessoas às vezes evitam de comer um monte de coisa achando que vão emagrecer e na verdade o grande vilão está nos carboidratos e no macarrão, no arroz, no pão, na pizza, em tudo aquilo que você come diariamente ou em excesso, que está fazendo com que você engorde e você está achando que é o chocolate, que é o docinho, a sobremesa que você evita de comer a semana toda, às vezes come um pouquinho no fim de semana e mesmo assim não consegue perder peso e você não sabe o porquê. E aí você acha que a vida é injusta e que você, poxa, então eu não vou poder nunca mais comer o meu pedacinho de chocolate, não vou nunca mais comer o docinho que eu mais gosto, o sorvete que eu mais gosto, e na verdade você está se enchendo de carboidrato ao longo da semana e você não vai ter resultado e não é por causa da sua sobremesa. Então realmente é um fator aí importante, a escolha que a gente faz
dos macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, que faz a grande diferença no nosso processo de emagrecimento. Eu quero trazer aí, só para comprovar tudo isso que eu estou falando, alguns dados. Eu quero trazer dados de 3 pesquisas que eu vi recentemente nos meus estudos, que comprovam um pouco da questão que controlar calorias ou fazer dieta baseada em carboidrato não funciona, né? Eu trouxe aqui 3 ensaios clínicos randomizados, ou seja, são ensaios clínicos onde o índice de evidência é muito grande, então não é pesquisa observacional, não é meta-análise e não é revisão bibliográfica, são ensaios clínicos randomizados. O primeiro deles diz que 50 mulheres, que é do Jornal de Endocrinologia e Metabolismo americano, pegaram 53 mulheres obesas, uma parte delas fez uma dieta com baixa caloria, sem controle de calorias, com baixo carboidrato, sem controle nenhum de calorias, ou seja, podia comer quantas calorias quisesse, só reduziria o carboidrato. E o outro grupo fez uma dieta com controle de gordura e controle de calorias, tá? Qual que foi o resultado após 6 meses? O grupo que baixou carboidrato e não controlou calorias, conseguiu perder 217% mais peso do que o outro grupo, conseguiu perder 214% mais de gordura do que o outro grupo, que controlou caloria, que controlou somente a gordura. Um outro estudo aqui de 2004 do JAMA, com 60 pessoas, e nesse caso 60 pessoas obesas, homens e mulheres, uma parte fez uma dieta de baixo carboidrato e a outra fez uma dieta de baixa gordura, ambos com o mesmo número de calorias, tá? Então o número de calorias para essas 60 pessoas eram os mesmos, só que uma obtinha essas calorias do carboidrato e a outra obtinha de baixo carboidrato e a outra de baixa gordura. O grupo que fez a dieta de baixo carboidrato com o mesmo número de calorias obteve uma diminuição de peso de 180% a mais do que o outro grupo que fez uma dieta de baixa gordura. Isso equivale mais ou menos a 3 kg de peso no período de 12 semanas, tá? E para finalizar, uma outra pesquisa dos anais internos de medicina com 120 obesos. Um grupo tinha uma dieta de baixo carboidrato novamente e gorduras boas, né? As gorduras consideradas essenciais, e o outro grupo fez uma dieta de baixa gordura, somente com 500 a 1000 calorias por dia, ou seja, uma dieta que não tinha controle de caloria e baixo carboidrato, e uma outra dieta que não tinha controle de carboidrato, mas tinha um controle de calorias de 500 a 1000 calorias por dia, ou seja, as pessoas comiam muito pouco. Cláudia, tudo bem? Tia Ana entrou aí também. Qual foi o resultado? Após 6 meses, o grupo que teve alimentação com baixa quantidade de carboidrato perdeu o dobro de peso e o dobro de percentual de gordura do que o grupo que consumiu somente 500 a 1000 calorias por dia. Então, pessoal, tem vários estudos hoje que comprovam o que eu estou falando aqui para vocês. O processo de emagrecimento hoje, o que de fato define, o que de fato funciona, o que de fato vai fazer você conseguir chegar no resultado, não é contar calorias, quantas calorias você vai comer por dia, mas de fato está na qualidade do alimento que você vai ingerir. E para isso basta você ter controle só de 3 coisas: carboidrato, proteína e gordura. E o grande vilão da história é o carboidrato. Então, embora a maior parte das pessoas recomende que você compre, que você ingira 60% de carboidrato, conforme diz a nossa pirâmide, pessoal, isso não funciona e não vai te trazer resultado, é isso que está te engordando, ok? Então, fazendo então aqui um resumo, um fechamento de tudo, saia das dietas que contam calorias, saia das dietas que não são plausíveis, que não são práticas, que não fazem com que você tenha condições no seu dia a dia de você executar. Provavelmente você já deve ter feito alguma dessas dietas e talvez até emagreceu no início, mas depois acabou até engordando mais porque o seu metabolismo também desacelerou.
faça uma dieta onde fique fácil você escolher entre 3 macronutrientes e você diminua o seu carboidrato. Eu não estou dizendo aqui que você não vai poder comer mais arroz, não vai poder mais comer feijão, não vai mais comer macarrão, pão, pizza, doce, enfim. Mas se você conseguir fazer uma diminuição considerável ao longo da semana, ao longo do dia, nesse macronutriente, você vai obter resultados incríveis, simplesmente pelo fato de você diminuir a insulina, diminuir a liberação de cortisol, diminuir a quantidade de energia que está armazenada em forma de gordura e conseguir usar essa energia em forma de gordura para poder fazer suas atividades diárias. Então, o processo ele parece ser super simples e a decisão está na sua mão conseguir esse resultado, porque depende só de você fazer as escolhas conforme a qualidade dos alimentos que você ingere no seu dia a dia, ok? Então, Érica, tudo bem? O pessoal está entrando aí bastante. Então eu quero deixar para vocês, como sempre faço nas minhas lives, um desafio. Que você consiga nas próximas 2 semanas, faça essa experiência, nos próximos 15 dias, diminua consideravelmente a quantidade de carboidrato que você ingere, diminua consideravelmente a quantidade de açúcar que você ingere. E como eu falei hoje para você na live, isso não está somente no doce, na sobremesa que você come, isso está nas bebidas açucaradas que você ingere no dia a dia, muitas vezes não percebe, e está principalmente nos grãos e nas massas que você ingere diariamente como se fosse algo saudável, e é isso que está te engordando. Então faça uma redução nos próximos 15 dias desses carboidratos e veja o impacto que vai ter no seu processo de emagrecimento, veja o impacto que vai ter no seu organismo, que vai dar uma limpada em tudo isso que está acumulado. O açúcar deixa o nosso organismo tóxico, o açúcar faz a gente acumular gordura, o açúcar impede que a gente gaste gordura como fonte de energia. O açúcar ele alimenta vários tipos de doenças, como câncer, por exemplo. Não sei se você sabe, mas as células cancerígenas elas se alimentam de açúcar. Então, se você conseguir diminuir consideravelmente a quantidade de carboidrato que você ingere no seu dia a dia, eu quero lançar esse desafio para você. Faça isso nos próximos 15 dias, depois você vai ver o resultado e a mudança que isso traz na sua vida e no seu processo de emagrecimento, ok? E essa vai ser a proposta que eu vou trazer para o meu grupo de emagrecimento, que começa amanhã as inscrições. O meu grupo de emagrecimento Escolha o Seu Peso é um grupo que eu vou acompanhar por WhatsApp durante 30 dias para que você consiga emagrecer até 8 quilos. Então, se você quer participar ou conhece alguém que está precisando perder peso e gostaria de participar, pede para deixar aí nos comentários o seu telefone para que eu inscreva você nesse grupo de emagrecimento online. Ele vai ser lançado amanhã e vai ficar abertas as inscrições até sexta-feira, porque na segunda-feira, dia 19, a gente começa com esse grupo e nós vamos trabalhar bastante a mente, vamos trabalhar bastante o pensamento para que as pessoas consigam emagrecer de dentro para fora, e vamos trabalhar bastante a questão de diminuir os carboidratos para que você tenha resultado. E veja que se você conseguir diminuir o carboidrato, escolher melhor a qualidade dos seus alimentos, o resultado é muito melhor. Deixa de lado a questão de contar calorias, isso não funciona, ok? Se isso tudo fez sentido para você, eu queria aí agradecer a sua presença mais uma vez. Continua me acompanhando. Se você ainda não assinou, não entrou ainda na minha fanpage Reginaldo Guilherme Coach, por favor, vai lá, acompanhe as novidades, e na próxima live nós vamos trazer um outro assunto de relevância para o seu processo de emagrecimento, tá bom? E se você quiser fazer parte do meu desafio, é só se inscrever até sexta-feira, que nós vamos aí tocar esse desafio durante 4 semanas. Eu vou dar todo o suporte. E em breve nós lançaremos também um grupo de emagrecimento, coach de emagrecimento consciente, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência. Regina Ricota entrou aí, faz tempo que eu não vejo você. Regina, um beijo, e até a próxima live, tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença e a gente se vê em breve.